Olá, seja bem-vindo. Aproveite o conteúdo, inscreva-se e ative as notificações. Brandon nunca foi do tipo que se apaixonava facilmente. Na verdade, ele sempre fora cauteloso com os seus sentimentos. Já tinha vivido algumas desilusões e sabia como a euforia do início podia transformar-se em frustração no final. Mas quando conheceu Hailey, tudo foi diferente. Era como se o tempo tivesse parado só para que ele pudesse observar cada gesto que ela fazia. O sorriso dela, a forma como mexia no cabelo quando estava nervosa, o jeito direto como dizia o que pensava, sem medir as reações dos outros. Tudo o afetava de uma forma que o surpreendia, e quanto mais a conhecia, mais envolvido se sentia. Se as outras histórias o tinham feito hesitar, esta fazia-o correr. Ele começou devagar, mandava-lhe mensagens sem motivo aparente, só para que ela soubesse que ele estava a pensar nela. Um dia, apareceu à porta dela com um livro que ela tinha mencionado ter lido na adolescência. Noutra ocasião, preparou um cesto com as comidas favoritas dela e levou-o ao seu local de trabalho para que não tivesse de comer sozinha. O que mais surpreendia toda a gente era que ele nunca esperava nada em troca. Fazia-o porque queria, porque no fundo queria que ela soubesse que era especial. Mesmo nos dias em que ela parecia distante, ele persistia. Quando ela dizia que estava cansada de tudo, ele ouvia pacientemente, segurando a sua mão até o silêncio se tornar confortável. No início, Hailey achava tudo aquilo exagerado. Vinha de uma relação conturbada, cheia de promessas vazias e desilusões. Não queria criar expectativas, mas com o tempo percebeu que havia algo em Brandon que era diferente. Ele não precisava de dizer a toda a hora que a amava, porque as suas ações gritavam-no. Quando ela ficou doente e não conseguia sair da cama, ele ficou ao seu lado durante 3 dias inteiros, mesmo tendo compromissos importantes. Cancelou tudo. Disse que ela vinha em primeiro lugar. Hailey ficou chocada com aquele nível de dedicação. Ninguém nunca a tinha colocado no centro de tudo daquela forma. O pedido de namoro não foi com flores nem discursos. Foi com sinceridade. Ele olhou-a nos olhos e disse: Se me deixares ficar, prometo fazer-te sentir segura. E se algum dia falhar, vou tentar outra vez e outra vez. Ela chorou e aceitou. A partir desse dia, as suas vidas transformaram-se. Compraram uma casa simples, mas encheram-na de planos. Pintaram as paredes juntos, errando nas cores, rindo da confusão. Construíram memórias à medida que os dias passavam e, em breve, veio o casamento. Foi íntimo, apenas com quem realmente importava. Brandon parecia não conseguir parar de sorrir. Durante os votos, prometeu estar ao lado dela, mesmo nas fases em que o amor não fosse óbvio, e que lutaria todos os dias para que ela nunca mais se sentisse sozinha. O primeiro filho nasceu 1 ano depois. Brandon era o tipo de pai que acordava à meio da noite para aquecer o biberão e cantar canções em voz baixa, mesmo sem saber cantar. Pegava no bebê para que Hailey pudesse descansar, mesmo depois de um dia exaustivo de trabalho. Ele não dividia tarefas. Assumia-as como se cada parte da rotina fosse tão sua responsabilidade quanto dela. 2 anos depois, chegou a segunda filha e a família sentiu-se completa. Tiravam fotografias, faziam piqueniques, celebravam datas simples com bolos caseiros e desenhos nas paredes. Brandon adorava documentar tudo, como se quisesse preservar cada pedacinho daquela felicidade. Mas o tempo, como sempre faz, começou a alterar o ritmo das coisas. O trabalho exigia mais, o cansaço pesava, e os dois começaram a perder um pouco da ligação que antes era tão natural. Mas Brandon continuava a tentar. Comprava bilhetes para espetáculos de que ela gostava, mesmo que não apreciasse muito as bandas. Preparava jantares quando ela dizia que o dia tinha sido difícil. Levava as crianças para passear
só para que ela pudesse ter algum tempo para si. E mesmo assim, apesar de todos estes gestos, um vazio começou a crescer entre eles. Ele sentia que algo estava errado, mas pensava que era apenas o acumular da rotina, até aquela noite. Hayley parecia estranha, o olhar distante, como se estivesse noutro lugar. Brandon sentiu um aperto no peito, como se pressentisse o que estava para vir. Ela sentou-se no sofá, abraçou uma almofada com força, respirou fundo algumas vezes e então disse apenas algumas palavras, e foram suficientes para fazer tudo desmoronar. Eu envolvi-me com outra pessoa. Ela disse que foi impulsivo, que não significou nada, que se sentia sufocada, que não devia ter acontecido. Mas para Brandon, significou tudo, porque desmantelou a história que ele acreditava ter construído com tanto esforço, tanto amor, tanto cuidado. Ele ficou em silêncio. Levantou-se, foi ao quarto, pegou numa almofada e num cobertor, voltou para a sala e entregou-lhes. Tu dormes no quarto de hóspedes. Disse-o com calma, sem gritar, sem chorar, mas dentro dele algo se tinha quebrado. A partir daquela noite, cada gesto que antes fora cheio de afeto transformou-se em distância. E mesmo que ela pedisse desculpa, mesmo que chorasse, mesmo que tentasse explicar, ele já não conseguia ouvir com o mesmo coração de antes. A traição, para ele, não se resumia ao ato. Era sobre tudo o que representava, sobre o quanto ele acreditava ser suficiente, sobre o quanto se entregou, acreditando que estava a construir algo sólido. E agora, perante aquela realidade, Brandon só conseguia pensar numa coisa: como é que alguém consegue destruir tanto, mesmo depois de receber tudo? Aquela noite destruiu mais do que uma promessa. Hayley encolheu-se no colchão do quarto de hóspedes, como se isso pudesse afastar a culpa que a esmagava. Ela sabia que Brandon tinha recebido a notícia como um golpe seco. A sua falta de reação era mais assustadora do que qualquer grito. No seu silêncio, havia um choro contido, uma dor abafada, uma desilusão que se espalhava por todos os cantos da casa, como uma fenda que ninguém sabia como remendar. Na manhã seguinte, Hayley acordou cedo. Preparou o pequeno almoço para as crianças e esperou por um gesto, qualquer sinal que dissesse que ainda havia algo a salvar. Brandon desceu as escadas, serviu o seu café e disse bom dia, sem levantar o olhar. Foi a primeira vez que ela se sentiu invisível na sua própria casa. Mais tarde, nesse mesmo dia, com o coração pesado, pegou em papel e caneta e escreveu uma carta. Escreveu como se estivesse a derramar a alma. Contou tudo: o arrependimento, a vergonha, as razões que ela própria ainda tentava compreender. Não justificou o erro, mas tentou explicar como tinha chegado ali. Dobrou a carta com cuidado e deixou-a na almofada dele, respirando fundo antes de sair do quarto. Quando voltou mais tarde, a carta continuava lá, intocada. Aquilo destroçou-a, pensou em retirá-la, mas decidiu deixá-la. Se ele quisesse, leria. Se a ignorasse, essa seria outra resposta. Na manhã seguinte, enquanto arrumava o quarto das crianças, passou pela porta do quarto dele e viu que a carta tinha desaparecido. A almofada estava lisa, como se ninguém tivesse dormido ali. Sentiu o peito apertar. Ele tinha lido, ou pelo menos tinha lhe tocado, e isso, por mais pequeno que fosse, era alguma coisa. Naquela noite encontrou a carta dobrada novamente, mas agora em cima da mesa da sala. Em cima dela, um bilhete com apenas 2 palavras: eu li. Foi o suficiente para fazer Hayley chorar na casa de banho durante quase 1 hora. Brandon tinha lido. Ele sabia de tudo, mas, mesmo assim, escolheu manter a distância. Nos dias que se seguiram, ela tentou agarrar-se ao que podia. Pediu transferência no trabalho, afastou-se completamente do colega envolvido, ignorou mensagens, bloqueou números, mudou a sua rotina. Queria mostrar com ações que ainda valia a pena. Brandon reparou
mas não reagiu. A única coisa que mudou foi que ele começou a chegar mais tarde do trabalho, como se tentasse ficar o máximo de tempo possível fora de casa. Hayley começou então a planear cada gesto com cuidado. Preparava os seus pratos favoritos, deixava pequenos bilhetes carinhosos, organizava os pormenores da casa como ele gostava, mas as respostas eram secas. Um ok, um aceno de cabeça, uma mudança de assunto. Era como viver com alguém que já se tinha despedido, mas que ficava por obrigação. A parte mais dolorosa era perceber que ele cuidava das crianças com a mesma ternura de sempre. Sorria com elas, brincava, estava presente. Mas quando se cruzava com ela, era como atravessar uma rua vazia. A ausência de palavras, de toque, de contato visual, era como estar morta em vida, e ela sentia isso a cada segundo. Sugeriu terapia de casal. Ele concordou, mas deixou claro: estou a fazer isto pelas crianças. Na primeira sessão, Hayley abriu-se. Falou sobre como se sentia antes da traição, como a rotina tinha engolido as mulheres que um dia fora. Falou sobre o esgotamento emocional, a solidão sufocante, a sensação constante de que ninguém a via. Disse que cometeu um erro ao tentar encontrar fora o que doía por dentro. A terapeuta ouviu, Brandon também, mas no final da sessão, ele simplesmente disse: "Isso não muda o que fizeste." A frase caiu como um veredito, e mesmo assim ela foi para casa com ele, sentada no carro, como se aceitasse um castigo por algo que não conseguia consertar. As sessões continuaram. Hayley tentava juntar os cacos, mesmo que isso lhe cortasse os dedos. Preparou uma noite especial, com fotografias antigas deles. A música que marcou o início da relação. Um bolo simples com o sabor favorito dele. Brandon chegou a casa, olhou para a mesa e disse: "Não tenho fome." Subiu e trancou-se no quarto. Ela apagou as velas uma a uma e guardou o que restou. Depois, sentou-se no sofá e ficou ali até de manhã, a perguntar-se se ainda existia alguma parte dele pela qual valesse a pena lutar. E mesmo magoada, a sua resposta interna ainda era sim. Mas aos poucos, os seus gestos começaram a ser evitados. Os abraços esbarravam em braços cruzados. As conversas limitavam-se ao necessário. Quando ela sugeria algo, ele respondia com frases curtas. Quando ela tentava demonstrar afeto, ele recuava. A carta que um dia representou uma chance de recomeçar tornou-se apenas mais uma lembrança de que ele já tinha começado a despedir-se. E agora, ela começava a perceber que talvez estivesse a lutar sozinha contra algo que só podia ser superado a dois. A esta altura, Hayley passou a viver entre a culpa e as tentativas. Saía mais cedo de casa, voltava mais tarde, deixava as crianças com os avós em alguns fins de semana, para ver se, ao criar espaço, se abriria uma brecha entre eles. Mas o que cresceu foi o silêncio. E este silêncio agora tinha um nome, uma história, uma espera. E por mais que ela se agarrasse a tudo o que ainda sentia, a sensação era de que o amor estava preso num lugar onde Brandon já não vivia. Após meses a tentar sustentar uma relação que já se tinha desmoronado por dentro, Hayley propôs uma viagem. Era a sua última tentativa. Sugeriu o Hawaii, o lugar onde passaram a lua de mel. Pensou que talvez, ao revisitar aquele cenário, pudesse reacender algo em Brandon. Quando lhe disse, esperava uma recusa, mas ele simplesmente disse que podiam ver os voos. Sem entusiasmo, sem opinião. Ela percebeu que ele só ia porque se sentia obrigado. Organizou tudo com cuidado. Pediu aos pais de Brandon que cuidassem das crianças e planeou a viagem como um regresso ao passado. Reservou o mesmo hotel, escolheu os mesmos passeios e levou o vestido que usou quando se declararam pela primeira vez. Brandon foi educado à chegada. Pegou nas malas, agradeceu e olhou para o oceano sem emoção. A caminho do hotel, ela tentou iniciar conversas, mas ele respondia com frases curtas ou acenos de cabeça. Na primeira noite, Hayley percebeu
que ele estava apenas presente fisicamente. Repetiram as atividades de antes, visitaram os mesmos pontos turísticos, sorriram para os outros, mas entre eles não havia ligação. Brandon seguia o itinerário, participava, mas era como se estivesse ausente. Hayley, mesmo assim, continuou a tentar. Agendou um passeio de barco ao pôr do sol. Era o mesmo de anos atrás. Sentaram-se lado a lado. Ela falou sobre as crianças, sobre como estavam a crescer rápido. Ele respondia sem emoção. Quando ela encostou o ombro no dele, ele permaneceu imóvel. Não se afastou, mas também não reagiu. Mais tarde, convidou-o para uma caminhada. Pararam no local onde um dia fizeram planos para o futuro. Hayley perguntou se ele acreditava em recomeços. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse que, por vezes, tentamos reviver algo que já não existe. Ela abraçou-o. Ele retribuiu o abraço e beijou-a. Mas o beijo foi diferente. Sem entrega, sem urgência. Parecia uma despedida. Naquela noite dormiram juntos, mas mesmo naquele momento íntimo, Hayley sentiu que ele evitava olhá-la nos olhos. Percebeu que ele fingia envolvimento enquanto se afastava por dentro. Na manhã seguinte, Brandon foi correr. Quando voltou, Hayley esperava por ele com café. Sentaram-se juntos e beberam em silêncio. Ele não mencionou a noite anterior. Terminou, levantou-se e foi tomar um duche. O resto do dia passou como um guião repetido, sem emoção, sem reação. Na última noite, Hayley preparou o jantar no quarto. Encomendou o prato favorito dele. Pôs a tocar a música do casamento deles. Brandon entrou, olhou para tudo e disse: "Sempre tiveste jeito para preparar estas coisas." Durante o jantar, falaram sobre temas leves. No final, ela aproximou-se e perguntou se ele ainda sentia alguma coisa. Ele pensou por alguns segundos e respondeu: "Ontem à noite, eu fechei os olhos, porque se olhasse para ti, veria o rosto dele. Eu tentei, mas há imagens que ficam." E foi isso. Ela ficou calada. Aquilo doeu mais do que qualquer resposta direta. Era a confirmação de que ele não conseguia seguir em frente. Levantou os pratos, apagou as velas, desligou a música. Ele foi tomar um duche. Hayley ficou em frente ao espelho, a olhar para si mesma e a perceber que tinha perdido tudo ao tentar recuperar algo que já não existia. No voo de volta, Hayley olhou pela janela, segurando as lágrimas. Finalmente compreendeu que, por mais que tivesse tentado, há feridas que o tempo não cura e que há laços que, mesmo com amor, não resistem a uma quebra. Depois da viagem, tudo se tornou ainda mais frio. A tentativa de reconstrução apenas confirmou o que já era claro. O vínculo entre eles já não existia. Hayley notou que Brandon chegava mais tarde à casa, saía aos fins de semana com a desculpa de eventos de trabalho e sorria com mais frequência fora de casa do que dentro. Ela observava cada mudança atentamente, tentando entender o que se estava a passar, até que um nome começou a aparecer com frequência nas suas conversas com as crianças. Nicole, primeiro como uma colega, depois como alguém divertido, alguém que entendia as suas piadas, que gostava das mesmas séries, que sabia ouvir. A forma como ele falava dela era diferente. Havia um brilho nos seus olhos. Hayley reparou nisso numa tarde em que ele contou às crianças que a Nicole também tinha 2 cães e que eles tinham brincado no parque durante um evento da empresa. Aquilo não era apenas uma conversa casual, era proximidade. A diferença estava nas pequenas coisas, a forma como ele sorria, o entusiasmo na sua voz. Em casa, aquele brilho já não existia há muito tempo, e Hayley sentiu a dor de ser substituída, mesmo que Brandon não tivesse dito nada diretamente. Era uma exclusão silenciosa. Num domingo à tarde, ele levou as crianças para almoçar e tirou uma fotografia com elas, que a Nicole publicou nas redes sociais. Hayley viu porque uma amiga em comum a identificou. Na foto,
Ele sorria de uma forma que ela não via desde antes da traição. As crianças estavam felizes, abraçadas, e a Nicole aparecia ao fundo, meio de propósito, a sorrir também. Hayley não disse nada, mas sentiu tudo. Esmagou-a subtilmente. Começou a trancar-se mais vezes no quarto. Evitava os seus horários habituais. Quando ele chegava a casa, ela já estava na cama. Quando ela acordava, ele já tinha saído. Naquela noite, depois de deitar as crianças, desceu e encontrou Brandon ao telemóvel, a rir. Quando ele notou a sua presença, guardou o telemóvel. Ela não perguntou nada. Foi à cozinha, serviu um copo de água, respirou fundo e voltou. Ficou à porta por alguns segundos antes de dizer em voz baixa, quase um sussurro: Tu pareces mais feliz quando estás longe de mim. Ele não respondeu. Apenas olhou para ela. Ela continuou: Eu ainda te amo, mas amar alguém que não te ama de volta é uma derrota diária. Brandon engoliu em seco, mas permaneceu em silêncio. Ela então acrescentou: Eu não quero que os nossos filhos cresçam numa casa onde o amor se tornou uma memória. Quero que eles te vejam a sorrir, mesmo que esse sorriso já não seja comigo. Foi então que ela pediu o divórcio. Não gritou, não chorou, apenas o informou. E pela primeira vez desde a confissão, meses antes, Brandon levantou o olhar e encarou-a. Após alguns segundos, ele disse: Se é assim que te sentes, eu entendo. Ela apenas acenou com a cabeça e subiu. Naquela noite, dormiu profundamente pela primeira vez em muito tempo. Os dias seguintes foram organizados de forma prática. Dividiram responsabilidades, discutiram pormenores legais, informaram as famílias. As crianças foram as únicas que sentiram o impacto de imediato. Perguntaram se o pai ia embora. Hayley explicou com cuidado que as coisas iriam mudar, mas que ambos continuariam presentes. Brandon reforçou isso também. Em nenhum momento houve uma discussão. Era como se, naquele silêncio entre eles, existisse um acordo invisível de maturidade. Tudo parecia seguir um caminho previsível, até que, algumas semanas depois, Hayley sentiu-se mal. Náuseas diárias, tonturas. Pensou que era ansiedade ou o estresse do divórcio, mas decidiu fazer um teste. Quando recebeu os resultados, teve a confirmação. Estava grávida. O impacto foi imediato. Pela cronologia, as semanas batiam certo, com a noite que passaram juntos no Havaí. O seu coração acelerou. Não sabia se aquilo era um castigo, uma oportunidade ou apenas mais uma reviravolta, num ciclo que se recusava a terminar. Pensou em guardar segredo. Pensou em sair da cidade. Pensou em tudo, mas não era esse o tipo de mulher que queria ser. Marcou um café com Brandon e, quando ele chegou, entregou-lhe o envelope com o resultado do teste. Ele abriu, leu com calma e ficou em silêncio por alguns minutos. Depois, levantou o olhar e disse: É meu, certo? Ela confirmou. E ele apenas respirou fundo e respondeu: Vamos tratar disto juntos. Pela primeira vez em meses, ele segurou a mão dela, não como marido, mas como pai. Hayley não sabia o que aquilo significava a longo prazo, mas sentiu que, mesmo separados, ainda havia respeito, um cuidado que perdurava apesar de tudo. A gravidez avançou com consultas regulares. Brandon manteve-se presente. Ajudava com as crianças, levava Hayley às consultas, acompanhava os exames. Não havia romance entre eles, mas havia presença. Quando o bebê nasceu, ele estava lá. Chorou ao vê-lo pela primeira vez. Hayley chorou também, por razões diferentes. Ele chorou pelo filho, ela chorou por tudo o que tinha sido, pelo que tentaram ser e pelo que já sabiam que nunca mais seriam. A história deles chegou ao fim. Não com brigas, mas com as marcas que ficaram. Brandon mudou-se para um apartamento próximo. Ali, ele construiu uma nova rotina, passando tempo com os filhos e com o bebê. Hayley continuou com a sua. Ajudava os filhos com a escola, cuidava do recém-nascido. E, pouco a pouco,
redescobria a própria força. O amor entre eles transformou-se em algo diferente. Tornou-se cuidado, respeito, um vínculo permanente por causa das crianças. Mas o casamento terminou ali, sem escândalos, sem perdão completo, sem volta. Só muito tempo depois, Hayley entendeu que o maior ato de amor que ainda podia oferecer era libertar Brandon de tudo aquilo. E que, às vezes, quando se ama alguém, o mais difícil não é lutar, mas sim soltar, permitindo que cada um carregue as cicatrizes que escolhe suportar. Você desconfia da sua esposa ou nora? Não passe pelo que vimos nesta história. Verifique o link nos comentários e adquira o e-book com dicas valiosas e sites aprovados por investigadores para esclarecer as suas dúvidas. Obrigado por assistir ao vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!